Olá, esse é o programa da disciplina Cátedra UFSC RBS. Aqui você acompanha tudo o que aconteceu durante as aulas e a cobertura dos eventos relacionados à disciplina. Na primeira aula, os professores deram as boas-vindas aos alunos e explicaram como será a nova cátedra. Os professores Antônio Brasil, Carly Demerim e Rita Paulino serão os responsáveis pelas aulas. Toda semana conversaremos com professores e profissionais do mercado sobre temas relacionados à teoria e à prática do jornalismo. Os encontros acontecerão todas as quintas-feiras pela manhã, quando forem no estúdio de telejornalismo da UFSC. Algumas aulas provavelmente nós teremos fora daqui, porque em alguns momentos nós vamos até a RBS, em alguns das suas instalações. O objetivo da disciplina é estabelecer um diálogo entre a universidade e o mercado, a teoria e a prática, nas diferentes áreas de atuação. O professor Antônio Brasil destacou também outros objetivos, como desconstruir preconceitos e aprender como preparar alunos para o mercado. Juliana, um dos objetivos da cátedra, e eu tenho feito uma pressão até meio exagerada nisso, é participarmos mais do processo seletivo da RBS. Apesar de estar reformulada, a disciplina Cátedra RBS não é nova aqui no curso de jornalismo da UFSC. Saiba o que alunos que já fizeram a disciplina falam sobre suas experiências. Bom, meu nome é Cadu, eu fiz a Cátedra RBS em 2010, quando eu era calouro. Meu nome é Camila, eu já fiz a disciplina de cátedra. Meu nome é Isadora, eu já fiz a cátedra faz um tempinho. Oi, meu nome é Patrícia, eu fiz cátedra RBS e eu acho que deveria ser um pouquinho mais informal, assim, os convidados deveriam se sentar, fazer uma roda e ser menos, assim, formal a apresentação deles. Eu achei uma disciplina muito importante porque, na verdade, a gente entra no curso e não tem muita noção do que vai ser, então a gente teve contato com diversos profissionais. E quando eu fiz, eu senti falta, na verdade, de ter um convívio maior com a profissão em si. Então, de repente, passar mais tempo dentro da redação, a gente visitou a redação da RBS, a gente visitou a gráfica do DC. Eu lembro que as aulas que eu achava mais chatinhas era quando os jornalistas vinham e falavam só sobre, então, na redação a gente chega e pega a pauta e vai apurar. Acho que pode tentar melhorar nessa questão de integrar mesmo, tentar buscar uma maneira de integrar os alunos no mercado, de vivenciar o mercado, de repente, não sei, produzir para esse mercado. Eu acho que é um espaço, uma coisa que seria muito legal, os alunos terem um espaço no mercado de novos para produzir. É legal, talvez, trabalhar algum tema, chamar o jornalista para trabalhar já com um tema específico. E então trazer em torno de um tema, um ou dois ou três profissionais para falar só sobre aquilo, uma coisa assim, porque ficavam às vezes uma coisa muito repetitiva deles, de virem diferentes pessoas falarem a mesma coisa. Na segunda parte da aula, os professores Eduardo Medici, idealizador da parceria, e o professor Hélio Schuch, que acompanhou a disciplina até então, falam como tudo começou e o que esperam dessa nova fase. O professor Eduardo Medici começou contando que a ideia, pioneira no Brasil, surgiu a partir de uma experiência que ele presenciou na Universidade Nova de Lisboa. Lá, um grande empresário da comunicação dava aulas e conversava com os alunos sobre aspectos empresariais, mercadológicos e sobre o futuro do jornalismo. E ele ia toda segunda-feira de manhã dar uma disciplina optativa na graduação que se chamava Mutação da Mídia. E era uma coisa que todos os professores lá da UNL se admiravam, porque o Pinto Balsemão cumpria aquilo religiosamente. Ele preparava a aula, né, e ia lá, é um cara milionário, né, que vive viajando pelo mundo, e ele chegava a pegar o jatinho de onde ele estivesse para não perder uma aula. Ele nunca faltava uma aula, toda segunda-feira de manhã. Mas aí uma vez teve o Pedro Sirotsky aqui, acompanhado por vários assessores da RBS, para implantar um convênio com a UFSC, que era um convênio dentro da política de relações públicas da RBS, que previa basicamente visita dos alunos às redações e, né, para conhecer a empresa, esse tipo de coisa. E aí ele esteve aqui no departamento e nós fomos juntos, um grupo de professores, atravessamos aqui a Praça da Cidadania até a reitoria, porque ele foi assinar esse convênio com o reitor. E foi nesse caminho aqui, daqui até a reitoria, na ida e na volta, que eu contei essa experiência para ele e propus para o Pedro, porque o Pedro
era uma pessoa que eu conhecia desde a adolescência lá em Porto Alegre, que nós tínhamos alguns amigos em comum, né, e fomos a algumas festas juntos, e aí eu tinha alguma intimidade com ele. Ele disse: Pedrinho, eu sei que tu não tem cabeça para vir dar aula para os meus alunos, mas tu podia pedir para os teus profissionais virem aqui dar. Né? E aí ele gostou da ideia, e aí a partir disso que a gente começou a estruturar a cátedra. Né? Eles deram muito valor para isso, mais do que a gente esperava, provavelmente porque a RBS na época tinha muita dificuldade de se relacionar com a universidade no Rio Grande do Sul, por causa da polarização política gaúcha. Né? A RBS sempre teve uma posição anti-PT no Rio Grande do Sul, e a universidade, como era muito petista, né, tinha uma relação muito tensa com a RBS o tempo todo, e eles não conseguiam ter uma boa relação com a universidade. Algumas conversas que eu tive com o Pedrinho naquela época, ele dizia: não, tudo bem, a gente sabe que tem uma resistência na universidade, mas a universidade é para isso mesmo, vocês têm que criticar. Né? E eles sempre foram muito abertos nesse sentido, eles recebiam um monte de porrada nas aulas da cátedra, e eles sempre receberam muito bem, porque eles achavam que era importante para eles ter essa porta aberta com a universidade. E para nós, né, eu sempre achei que era fundamental a gente ter uma porta aberta com as empresas, porque as empresas dispõem de informações que são fundamentais, né, para a formação de nossos alunos, e que muitas vezes nós não dispomos porque nós estamos afastados do mercado de trabalho. Eu acho que o fato de a gente ter mantido a cátedra viva até hoje é o mais importante, porque ela é uma experiência que foi pioneira no Brasil. Nenhum outro curso de jornalismo tinha feito uma cátedra com a empresa. Depois que foi criada a nossa cátedra da RBS, algumas outras foram criadas em São Paulo pelo professor Marcos de Mello, mas também não conseguiram sobreviver como a nossa tem sobrevivido. Então, acho que o mais importante foi a gente ter mantido essa porta aberta e esse respeito mútuo, embora fique muito claro para ambas as partes que a função da empresa é uma na sociedade, que a função da universidade é outra na sociedade, que a gente não vai concordar com tudo, mas mesmo a gente não concordando com tudo, a gente sabe que a gente tem alguns interesses em comum. E esses interesses comuns são de que o jornalismo seja aperfeiçoado, que a universidade pode contribuir com isso e que a empresa pode contribuir com a universidade para que a universidade faça bem o seu trabalho. O professor Hélio Schuch destacou que a época em que foi firmada a parceria foi de grandes mudanças no curso de jornalismo da UFSC. Era 2000, ano 2000. E foi no ano 2000 a gente mudou o nome do curso. Antes era Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo. E nós mudamos para nome de... É o único curso no Brasil que é curso de jornalismo. Não tem outro curso no Brasil, tem 500, mas não tem outro curso que chama-se... É todo mundo Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo. Então é o seguinte, uma maneira de conseguir melhorar a produção acadêmica e também a formação dos alunos era o seguinte, era uma coisa que a gente sempre discutia, era trazer para dentro do curso informações da empresa, que o currículo não comportava. Então, como é que um executivo, por exemplo, quer saber como é que funciona uma empresa? Tem uma disciplina? Não tem. Tem alguma pessoa? Não tem. Os professores destacaram também que eles próprios aprenderam com esse tipo de parceria. Eu, por exemplo, eu pessoalmente me interessei até naquela época e até hoje, me interesso só um pouco menos, sobre marketing de jornalismo, como é que o jornalismo como produto atua no mercado, né? Que as pessoas acham que o jornalismo não tem nada a ver, está acima do céu, entendeu? Mas é um negócio. Então é o seguinte, como é que funciona? Então eu já escrevi vários artigos sobre isso. Eu acho que os professores aprendem muito, deveriam acompanhar as palestras também. Né? Eu, por exemplo, uma vez o Marcelo Reck deu uma informação que para mim foi absolutamente surpreendente, que eu jamais tinha pensado que pudesse existir isso. Durante a Copa do Mundo, diminui as vendas de jornal. Alguém pode imaginar isso? E eles têm que investir um monte de dinheiro para fazer a cobertura da Copa. Mas a venda diminui, porque o pessoal fica ligado na TV e não lê jornal. A gente fica por aqui. Acompanhe informações sobre a disciplina através do site e não perca o próximo programa. Até lá!